Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o querido Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, falando sobre o SICOM. Tão importante falar sobre o SICOM, afinal de contas, viver em condomínio realmente é uma arte, viu, Rubens? É uma arte de viver, né? Como dizem, né? Nossa Senhora, como é difícil viver em condomínio. É. Tantos problemas. Olha, isso nos leva a começar o programa com uma resposta que eu falei para a telespectadora que nós precisaríamos dar. Eu recebi um e-mail de uma telespectadora dizendo que ela foi abordada por um conselheiro do prédio. Ela subia, entrava no elevador social com algumas sacolas e ela foi abordada por um conselheiro do prédio e ofendida, humilhada, destratada, dizendo que jamais, que ela não podia subir por ali. E aí é a minha primeira pergunta a você, né? Se isso é possível, isso pode ser feito, isso não pode? Olha, Mônica, primeiro é um prazer enorme estar aqui no vosso programa. Como você bem disse, além de parceiro, é uma amizade que se criou. Com Mas certeza. essa situação que você menciona, a gente tem que tomar muito cuidado com as regras que são colocadas dentro do condomínio. Óbvio, nós queremos que as regras elas tenham cumprimento integral, a gente quer que dentro do nosso edifício, dentro da nossa comunidade, as coisas funcionem da melhor maneira possível. Porém, há necessidade do bom senso. Se a regra é colocada lá, no sentido de que não pode sacola, não pode uma situação ou outra dentro do elevador social, nós temos que observar que, na abordagem dessa situação, eu também tenho que saber como é que eu vou abordar um eventual descumprimento. Veja, chegar numa pessoa humilhando, destratando, isso gera um grande problema social. Com certeza. Porque aquele condômino, que está eventualmente errado dentro das regras que são ali admitidas, vamos depois falar se isso é válido ou não, mas naquele primeiro momento ela vai ser vítima de um abuso de direito. O conselheiro, né, ele tem poderes para fiscalizar a conduta do síndico, esse é o papel dele. Se ele está vendo o descumprimento da convenção, do regulamento interno, ele tem que tomar uma medida diferente. Bom, eu vou comunicar o fato ao síndico de maneira formal e vou pedir as providências. Se o síndico não tomar providências, o síndico tem que ser punido, assim como, eventualmente, o condômino. Parece aí que as pessoas acabam tendo qualquer cargo já achando que tem poder de extrapolar com as outras. Isso é que eu acho que é o maior mal que existe dentro do condomínio. Aqueles que têm algum cargo acham que estão acima dos outros que também pagam condomínio ou que também convivem ali naquele prédio. Sim. Não é assim, né? Isso é muito importante. Agora, outra coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho é sobre esses equipamentos de segurança, né? Fala um pouquinho dessa questão, não é? Olha, porque nós é um outro e-mail que eu recebi sobre uma telespectadora que precisou fazer um reparo numa sacada e a síndica não permitiu que fosse usada, o andaime fosse usado para fazer esse reparo, porque diz que ia estragar o jardim. Né? E aí a empresa contratada disse que não faria o reparo, porque o funcionário estaria em perigo. Isso criou um grande problema. Né? Então, até que aí temos duas questões. A primeira que é a seguinte: até que ponto um síndico ele tem vamos dizer assim, o poder de proibir isso, ir contra uma coisa que assim, que é um equipamento de segurança. é verdade. Para você ver, Mônica, como as coisas andam meio distorcidas. Qual é o bem maior do ser humano? É o direito à vida. Sim. Vida com saúde. Então, se eu lá sou condômino, no caso que você está explicando aqui, e quero fazer uma intervenção na minha parte externa da minha área, que eu posso ter, aliás, vou ter que ter acesso pela área externa, e vou atrapalhar um pouco lá o jardim, vai acabar tendo algum tipo de dano, a flor pode ser replantada, agora a vida pode ser refeita?
É só fazer esse cálculo. Será que dá? Existe. Tem aqueles que acreditam na reencarnação, na ressurreição, mas concretamente, perder uma vida, será que... Sim, né? mas aí não é constatado um abuso de poder? É um abuso. É um abuso. Mas e aí, como coibir isso? Aí, para coibir, tem que ser o jogo democrático, né? Que todo síndico, ele é eleito. Ele é colocado ali, não por imposição, não. Agora eu sou o síndico, eu sou o xerife, eu sou a lei. Não é bem assim. A lei está acima do síndico. A lei, quando eu digo a lei, além do Código Civil e da Convenção, você tem a Assembleia, o conjunto de condôminos, porque ninguém pode se sobrepor aos outros. Todo mundo ali, veja, hoje para ser síndico eu não preciso nem ser proprietário. Será que eu vou ter que outorgar para um terceiro que é de fora do meu prédio maior poder do que eu, que sou o dono? E será que a minha propriedade ela não tem menor valor do que a dos outros? Uhum. Então a gente tem que ter bom senso na hora que vai administrar interesses como esses que tem dentro do condomínio. Senão, acaba virando ditadura. Já voltamos a falar. Com certeza. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, cirurgiã dentista. Elizabeth, semana passada já apresentei você e hoje eu queria que você falasse de uma das suas especialidades, que é a endodontia. Conta pra gente exatamente o que é a endodontia. Endodontia, que popularmente se chama de tratamento de canal, onde se faz a remoção do tecido pulpar, que é um tecido interno ao dente. Uhum. Ele contém vascularização e inervação do dente. Uhum. E tem que ser feita a remoção ou porque ele está inflamado ou porque ele está necrosado, ou seja, morto. Me diz uma coisa, é por isso que as pessoas dizem, eu nunca tive dor relativa a canal, mas as pessoas costumam dizer que é uma das piores dores que tem. Sim. Quem tem dor, assim, a raiz quando fica exposta é uma dor horrorosa, é verdade isso? Dor de inflamação de canal pulpite, que a gente chama, uma dor aguda, tanto a polpa ainda estando viva, tendo inflamação, quanto ela estando mortificada com abscesso, é uma dor bem intensa, bem incômoda. E essa remoção, aí você remove a raiz, como é que é feito isso? Não, a raiz não. Eu removo internamente o que está no interior dessa raiz, que é o tecido pulpar. É feita a remoção, esse espaço vazio da raiz tem que ser limpo, e depois é feito um preparo e logo após o vedamento, que é a obturação do canal. O vedamento é muito importante porque não pode ter espaço vazio. Espaço vazio prolifera bactérias. Certo. E me fala uma coisa, é um tratamento demorado? Quantas sessões leva um tratamento desse? Aí depende. Se no caso estiver apenas inflamado, pode até estar com uma dor aguda, mas apenas inflamado, ou seja, o tecido ainda está vivo, uma única sessão resolve. Agora, se ele já está necrosado, com um acúmulo muito grande de bactérias, umas 2, 3 sessões. Se ele estiver necrosado, ainda por cima com lesão, aí demora um pouco mais, tem que ser feito troca de medicações, demora também da resposta do organismo do paciente em regredir essa lesão. Havendo a regressão, começando a regredir essa lesão, já pode ser obturado. Mas deixa eu fazer uma pergunta importante. A pessoa deixa de sentir dor logo ou ela fica sentindo dor esse tempo todo? Não. Logo na primeira sessão já é sanificado o problema da dor. Ah, isso é muito importante. Nos falamos na semana que vem. Obrigada. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.